Não sei se você reparou, mas o vilão do filme, que é um cara bem cerebral, bem calculista, qual que é o nome dele? Qual? Nolan. Por isso talvez que eu não goste tanto desse personagem. Mais uma referência num filme cheio de referências. Bora lá. Bom, estamos aqui empolgados e mais um episódio daquela novela Vida de Youtuber Não é Fácil, porque agora já são quase 1 da manhã e nós estamos fazendo o quê? Já a galinha morta, já estamos Sim. soltando a galinha morta. Depois de passarmos por uma série de provações até chegar no cinema, né? Foi Porque de hoje novo, né? Não, hoje estava impossível, assim, nós fomos Deu até uma derrapada aqui, bati Nós no fomos, cano. eu quase não saí da estação de trem, que tava uma loucura. Ou seja, fomos os jogadores pra chegar até o filme e ganhar o prêmio, né? Bom, se você acompanha nosso canal e já assistiu o nosso vídeo do The Post, que tá no cardzinho aqui em cima, você provavelmente sabe que a gente ama esse sujeito chamado Spielberg. E Sim, que de fato fato, a a gente gente gosta gosta muito dele. muito das Ele produções é que muito ele fez importante lá pra história do cinema. na década de 80, 90, mas de uns tempos pra cá ele vem fazendo Fez uma coisa bastante. atrás da outra. Pra mim, o último filme que eu gosto dele é o Tintin, que ele trabalha mais no universo lúdico, para um público infanto-juvenil, então eu acho que ele acerta mais a dose do que nesses dramas Sim, com seríssimos que ele faz pro Oscar, que tem uma linguagem inclusive muito conservadora. Sim, esse último filme dele eu também realmente não gostei nada. Eu tava bem desanimado aí com os filmes que ele vinha fazendo, filmes burocráticos aí, pouco inventivos. Inclusive, que tinha acontecido também com o Bom Gigante Amigo, que é um filme mais lúdico, mas que pra mim também tem muitos problemas. Esse e é que o- inclusive eu tinha dito que ele deveria se aposentar depois desse filme, numa crítica escrita. Eu pensei que ele tinha que se aposentar depois do The Post. Assim, eu falei, poxa, acho que não dá mais pro Spielberg. Mas quando eu vi o trailer desse filme, depois eu fui vendo o que o pessoal falou lá de fora dele, eu fiquei um pouco mais animado porque eu vi que parece que aquele antigo Spielberg estava estava voltando, estava de volta. E de aí- fato, eu acho que é bem verdade, porque desde o Tintin eu não saía com um sorriso no rosto quando assistia um filme dele. E eu fiquei feliz. Inclusive, se você pegar o jogador número 1 e comparar com The Post, muitas das escolhas aqui que se mostram muito acertadas eram escolhas que ele deveria ter tomado também no The Post pra ele ficar um pouco menos careta. Então, pra exemplificar, lembra que a gente tinha comentado sobre como a câmera não parava de girar em torno dos personagens, não criava uma linguagem em torno disso, então acabava ficando gratuita. Aqui, a câmera, por ela ter a liberdade de uma animação, você não ter o limite físico de não esbarrar Sim. uma pessoa, por exemplo, você consegue criar uma ação muito mais dinâmica, que inclusive ele tinha feito isso no Tintin. Então, às vezes você aproxima nos personagens, você vê umas referências pulando na tela, e de repente se afasta e você consegue ver o campo mais aberto. Isso é muito legal para você se sentir cada vez mais engajado pelo que está acontecendo nas ações. Eu acho que isso se dá muito também porque ele não tem a obrigatoriedade de fazer esse filme grandioso pra ganhar vários prêmios, com esse grande elenco. Aqui ele trabalha com um elenco jovem, então eu acho que o filme ele é grandioso em outros aspectos. Porque, por exemplo, ele consegue trazer muito bem a linguagem do videogame, e por mais que ele seja o senhorzinho, né? Provavelmente existem outras pessoas bem novas Ajudando trabalhando ele, pra ele. não só Ele consegue. careta. Exatamente, eu acho que ele consegue absorver muito bem a ideia e trabalhar isso a favor dele. E mais uma vez nessa questão do blockbuster, né? Porque é um filme um blockbuster. Sim, com certeza. Ele utiliza muito bem coisas que, por exemplo, Star Wars, ou até ele mesmo, né, ajudou o George Lucas a consolidar, que é aquela montagem em vários momentos temporais. Então, você está acompanhando, por exemplo, o garoto conseguindo colocar a chave num buraco, ao mesmo tempo em que está acontecendo alguma coisa no mundo Uma real. perseguição. E aí- isso tudo muito cortado nos momentos de interesse, para que você sempre fique cada vez mais angustiado para que a cena anterior volte, mas aí a outra que você começa a ver também para no momento chave. Então, Exatamente, é tem muito muito bem daquilo feito. do que o filme se propõe a fazer. Então se você for no cinema esperando que ele vai desenvolver questões existenciais, ou que ele vai desenvolver algum assunto muito sério, é um filme mais de entretenimento, é um filme de ação, bastante cenas eletrizantes. Embora ele tenha todo um subtexto das corporações, de como elas conseguem controlar até mesmo o nosso prazer, né? Porque foi criado o videogame para nos divertir, mas ainda assim as pessoas fazem alguma coisa para conseguir capitalizar em cima disso. Obviamente, tudo numa pegada muito mais lúdica do que Sim. inclusive algumas referências que ele cita. Por exemplo, o Akira é muito mais sóbrio como ele faz isso tudo. Mas embora eu concorde com você, ao mesmo tempo eu discordo, porque eu acho que lá pro final do filme, a gente vai discutir isso mais pra frente, eu acho que ele tenta se tornar relevante de alguma forma, com alguns discursos finais já bem típicos do Spielberg. Ah, Eu já sim, volto lá. é quase que moralista, né? E eu fiquei muito feliz com esse filme, porque é meio que tava engasgado aqui. Porque quando eu assisti Detona Ralph, eu fui esperando uma animação que ia me trazer aí uma série de referências legais, e ele tinha muitas referências legais, mas não conseguiu usar isso a favor dele. Nesse filme, acho que essa é a melhor parte de todas, que você passa grande parte dele tentando adivinhar, ou você fica super emocionado de como ele usou aquela referência.
E são referências, assim, muito pontuais, como você citou. Akira, Power Rangers, Tartaruga Ninja e assim, e muitas outras que fizeram sucesso nos anos 90. E não só de filmes também, mas também de músicas, De que tocam animes, muitas coisas, sim, as músicas são muito boas. de jogos então, assim, de videogame também. Eu acho que ele vai conseguir agradar muito, principalmente aquele cara que é dos anos 90, dos anos 80, certeza que vai se emocionar, que vai ficar muito feliz como ele usa as referências. Eu acho que o cara mais novo hoje em dia, dos anos 2000 pra lá, Vai se iniciar talvez de alguma ele vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez ele não consiga sentir essa mesma coisa, mas eu acho que ainda assim vai ser um filme agradável pra ele E também. o que eu acho mais legal é que o Spielberg, ou enfim, o roteirista de alguma forma, ele é consciente das referências que ele usa. Então, em muitos momentos, ele não precisa ficar explicando a referência que ele está utilizando, e muitas vezes, quando ele precisa citar, ele faz isso de uma forma sarcástica. Qual que é a única forma de você ativar um poder mágico? Através de palavras mágicas. Só um pause, eu tava acabando de editar aqui, eu percebi que a frase que eu ia dizer logo a seguir não tinha nada a ver com nada, então eu preferi regravar só esse trechinho pra me retificar. O que eu queria dizer é que ele sabe que o espectador conhece as referências, então para ele usar a exposição de uma forma um pouquinho mais inteligente, ele vai fazer isso brincando com as convenções que a gente já tem. Outra coisa é que os personagens eles não são muito complexos. O que não necessariamente é uma coisa negativa. Não, né? com certeza não. Acho que tá dentro da proposta do filme e tal. exatamente. Mas, por exemplo, o protagonista, você vê que ele é mocinho demais e em nenhum momento você duvida das ações dele. Isso acontece também com o vilão antagonista dele. Desde o começo do filme você entende que ele é o vilão, as ações dele são baseadas nisso. Então, os objetivos eles são muito claros e em nenhum momento você duvida deles. Isso também acaba já caindo pro que eu acho que é um dos problemas do filme, que eu resumiria em facilitações do roteiro. Ele pode ser um cara que seja super bom, mas em nenhum momento ele mostra um engajamento social para, por exemplo, reunir uma galera por uma causa. Ele é simplesmente o estereótipo do bom moço apaixonado. Bom, eu concordo com você em relação às facilitações do roteiro, por mais aí que eu um pouco feche os olhos por saber que é um filme mais blockbuster e tal, mais sessão da tarde. Mas em relação a esse exemplo, eu até entendo por quê. Ao decorrer do filme, o protagonista ele fica famoso. Então essas pessoas, eu acho que elas compram, ganham esse engajamento na luta por conta dessa fama dele. Mas só é um por engajamento isso. social. Se um famoso chamasse e falasse assim, vamos lutar. Mas vamos acha- lutar até a morte. Mas o Você filme, lutava até a mas morte? é que a proposta do filme não é abordar esse tipo de tema e também ele não tem tempo de desenvolver isso. Não, eu É claro que se concordo. ele pudesse desenvolver isso, seria muito legal. Assim, por mais que me incomode, eu entendo também. Mas o que eu digo das facilitações de roteiro são essencialmente na forma como algumas coisas vão sendo descobertas para a trama se desenrolar. Sim. Então, assim, na vida, muitas coisas acontecem no acaso. É fato. Mas num filme, eu acho que você precisa preparar um terreno. A gente, como espectador, precisa saber de algumas das informações previamente para que algumas resoluções sejam tomadas de forma mais natural. Então, muitas das formas como eles obtêm algumas pistas são muito mais de acepções que os próprios personagens já tinham com eles mesmos, mas a gente não conhecia, não fazia a menor ideia, e que são muito próprias da vida pessoal do criador desse jogo, que motiva todas essas pistas, que a gente não tem acesso. Eu concordo com tudo que você disse, mas eu acho que o filme não teria tempo de desenvolver todas essas questões e talvez acho que transformaria um pouco o filme em algo muito burocrático e cansativo. Então eu acho que isso fugiria um pouco da proposta dele. Bom, então, só para concluir essa ideia, aquilo lá que eu tinha comentado do Spielberg sempre criar um discurso final, para dar um fecha, uma moral para toda a história de vida. Exatamente, uma coisa que eu acho um pouquinho desnecessária, embora nesse filme não me incomoda tanto por ser um universo mais lúdico. A gente estava até comentando que as corporações são tratadas de forma mais lúdica, mas eu sinto que no final o Spielberg, talvez para deixar a mensagem mais relevante, precisa reforçar quem são os opressores, uma situação absurda que envolve uma única pistola, uma cambada de gente. Quando vocês assistirem o filme vocês vão saber o que eu tô falando. E também uma mudança de personalidade assim que... Mas se é pra ter Spielberg, que é aquele dos anos 80, que tem aquele que tem a moral no fim, que tudo fica... Mas Spielberg era mais sutil antigamente. Mas ele já tá assim hoje. ET era lindo, cara. Ele Não, precisa ser... ET ainda é lindo. Mas tem uma coisa que a gente precisa tirar o chapéu nesse filme, que é uma coisa incrível, que são as cenas que ele faz referência ao filme Iluminado. do Iluminado. Ali o filme me ganhou totalmente. Podia ser um curta, né? Que é sintético. Foi fantástico. Fala assim. de todas as cenas Exatamente, do Iluminado, e de uma maneira bem, acho que inteligente e divertida. Bom, então só para redimir o meu preciosismo aqui, é um filme que é muito divertido, apesar de todas essas facilitações que, como a gente comentou, talvez Sim, não acho seja que- uma proposta do filme. Então, Spielberg, depois de Cavalo de Guerra, Lincoln, Ponte dos Espiões e The Post,
finalmente conseguiu. E aqui, ó, vocês podem ver que tem vários easter eggs nesse cenário, inclusive esse aqui. Se você aí sabe do que eu tô falando, por favor, comente da onde que é esse óculos daqui. Acho que algumas pessoas não sabem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se não gostou também, compartilha, curte aí e comenta o que vocês acharam do filme que estreia na semana que vem. Então valeu e até a próxima. Tchau, tchau.